Amém? Vamos ler aqui Gênesis capítulo 15, Gênesis 1. Eu quero ler o versículo 1 e o versículo 5 de Gênesis. Deus abençoe vocês, vão entrando, vão compartilhando esse momento da palavra. E olha, o Espírito Santo tem uma palavra para você, porque ela mexe com a gente, com o pastor, né, com o pregador, com aquele que prepara a mensagem. Ele impacta primeiro a vida dele, e depois ele traz a responsabilidade de ministrar para as pessoas, para os irmãos, né? Então pode ter certeza que será uma palavra impactante na noite de hoje. Quero agradecer a equipe técnica, o pastor Hugo, que tem se esforçado bastante aí na correria, a todos os irmãos que têm nos prestigiado. Nesses tempos é bom a gente sempre agradecer pessoas que estão com a gente, que estão trabalhando, sem medir esforços, para abençoar e para chegar à melhor qualidade possível, para que você possa alcançar a palavra de Deus com qualidade. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Está muito fácil, né? O tema da mensagem é conhecendo um Deus organizado. Um Deus organizado, um Deus que organiza as coisas para depois Ele colocar o seu projeto em ação. Nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, aquilo que nós estamos transmitindo, né? E esse princípio da palavra, ele vai alcançar todos. Gênesis 1, 1, diz assim, ó: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Pai, que nessa noite nós possamos sair daqui com a Tua palavra, alimentados pela Tua palavra, abastecidos, cheios do Teu Espírito Santo. Que a nossa fé seja revigorada, seja renovada, e em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós Te pedimos, ministra em nossas vidas, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, ao olharmos esse texto de Gênesis, nós podemos perceber que Deus é um Deus que estabelece princípios. Deus é um Deus que estabelece processos. Deus é um Deus que não pula etapas e não quebra os seus princípios pelo simples fato de olharmos o texto de Gênesis, que é a criação, o início de todas as coisas. Quando nós entendemos o trabalhar ou a manifestação de Deus, as coisas começam a se encaixar na nossa vida. O que nós precisamos entender é que Deus, desde o início, é um Deus que trabalha, é um Deus que está ativo, é um Deus que está presente na nossa história, na história da humanidade. É um Deus criador, um Deus criativo, é um Deus que está sempre mostrando e revelando o seu poder, a sua fidelidade, o seu amor. Nós precisamos entender todo esse processo de Deus, e principalmente quando lemos Gênesis, nós compreendemos algumas coisas na nossa vida. Deus cria tudo a partir do nada. Essa é uma palavra que você tem que gravar no teu coração. Deus é um Deus que cria tudo a partir do nada. Porém, é interessante notarmos o processo da criação.
E tudo começa pela luz. A criação passa pela criação da luz. A primeira coisa que Deus faz é estabelecer a luz. Se nós olharmos o texto de Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra. Nós vamos encontrar a terra sem forma e vazia, e a escuridão era predominante, ela cobria as águas profundas, porém o Espírito de Deus, ainda assim na escuridão, se movia sobre a face das águas. Então Deus, pela sua palavra, a palavra criativa, Ele diz: haja luz, e houve luz. Ou seja, nós precisamos entender que Deus é um Deus que fala, é um Deus que os seus princípios não mudam, Ele continua ativo, Ele continua trabalhando, Ele continua falando e continua criando. Deus é um Deus que tem todo o processo da terra, do mundo em suas mãos. Ele conhece cada detalhe, Ele sabe todas as superfícies, Ele conhece cada parte, cada núcleo, cada canto, Ele conhece todo o continente. Deus é um Deus que tem todo o controle em suas mãos. E aí eu pergunto para você, o que dirá da nossa vida? O que dirá de mim? O que dirá de você? Se Ele conhece cada detalhe desse universo, se Ele conhece, e a Bíblia diz que Ele chama as estrelas pelo seu nome. Se Deus é um Deus que coloca nome nas estrelas, por conhecê-las, por saber como elas se formaram, por entender que elas também nascem e morrem. Imagine a gente, será que Deus não se preocupa com a gente? Será que você pensa que Deus esqueceu de você? Vivemos em dias difíceis, em dias que a nossa fé tem sido colocada à prova, mas também tem sido o dia das experiências, dia do amor, dia de experimentar o amor de Deus, dia de poder sentir o cuidado dEle. Porque Deus cria tudo a partir do princípio da criação da luz, porque seria difícil criar algo na escuridão, porque a luz revela. A luz revela. Quando nós saímos de casa, apagamos as luzes, ou saímos durante o dia já com todas as luzes de casa apagadas, e quando voltamos e chegamos à noite, a primeira coisa que a gente faz quando entra em casa é acender a luz. Mesmo conhecendo cada detalhe dos nossos cômodos, da casa onde nós moramos, corremos o risco de tropeçar em alguma coisa, bater o pé em algum lugar. Porque a escuridão, na verdade, ela é a ausência da luz. Quando Deus diz, e a palavra fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e quando Deus cria e diz haja luz, na realidade o Espírito Santo, que já predominava na escuridão, ele simplesmente entra em ação, colocando a luz, que é a palavra de Deus, em ação. Quando nós entendemos que Deus cria luz, é porque a luz revela. O salmista diz, e ele classifica a palavra de Deus como luz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus entende-se que quando Deus cria luz, ela cria um tempo de revelar todas as coisas. E Deus, por ser um Deus detalhista, a luz seria muito importante no processo da criação. Porque luz revela. Quando Deus atrai pessoas a Ele, a primeira coisa que acontece é tirar a pessoa das trevas e trazer a pessoa para a luz. Através da luz da sua palavra. Jesus disse: quem anda nele jamais andaria em trevas, porque Ele é luz. Ai, Deus. Muitos queriam vir até Jesus. Muitos querem vir até Jesus, muitos desejam vir até Jesus, mas eles querem continuar e permanecer na escuridão. Mas luz, desde o princípio de toda a criação, é comprovado que escuridão
não combina com luz e luz não combina com escuridão. Na essência da palavra, a escuridão é o simples fato da ausência da luz. Existem pessoas que estão vivendo nas escuras, não sabem, não conhecem caminhos, não sabem nem tomar decisões. Deus é um Deus de organização. Repare nesse texto de Gênesis, que Deus é um Deus que coloca as coisas em ordem. Então, para nós, o princípio de sermos abençoados precisamos colocar as coisas em ordem. Deus é um Deus que no processo, a primeira coisa que Ele faz é colocar as coisas em ordem. No processo da criação, Deus estabeleceu as suas prioridades. O mais interessante é que tudo estava sendo preparado para a sua maior criação, o ser humano. A raça humana, Deus criaria o homem depois. Mas para que criar o homem, se não havia bases, se não havia estrutura? A terra era sem forma e vazia. Quando eu olho para esse texto de Gênesis, a terra sem forma e vazia, também eu consigo fazer um comparativo em relação à nossa vida sem Jesus, que era sem forma e vazia. E o que imperava era a escuridão. Muitas pessoas viviam na escuridão do pecado. Muitas pessoas viviam na escuridão do engano. Muitas pessoas viviam na escuridão das trevas, por uma vida pecaminosa. Mas é tempo de voltarmos a Jesus. É tempo de você voltar a Jesus. Aonde você estiver, você pode mandar uma mensagem e dizer: eu quero voltar para Jesus. Porque nós não vamos deixar de falar do amor de Jesus. Nós não vamos deixar de falar dos princípios, daquilo que pode causar mudança. Veja só que a maior das suas criações não viria pelo poder da sua palavra, mas pelo poder das suas mãos. Deus então cria o homem no poder de suas mãos. E quando Ele cria o homem, aí Ele sopra o Espírito para que ele possa viver. O Espírito que pairava sobre a face das águas agora entra também na criação de Deus, na criação do homem, através de um sopro de vida. Porque é assim que Deus faz. Depois que Ele traz às claras todas as coisas, depois que Ele revela, depois que Ele manda a escuridão embora, Ele sopra a vida, Ele traz vida. Porque se nós olharmos todo o processo da criação, nós vamos ver que Deus cria coisas sem vida. Não havia vida na terra, a não ser nas águas. Mas o ser humano, a sua principal criação, seria criado por último, como se Deus deixasse para fechar tudo com chave de ouro. E não cria pela sua palavra, mas cria pelas suas mãos. Querido, Deus não pulou etapas. O que Deus foi fazendo é colocando as coisas em ordem, no seu devido lugar, para a sua maior de todas as obras. Você, eu, nós. E se nós olharmos a fundo o texto de Gênesis, a maior de todas as revelações, não é o simples fato de nós olharmos e crermos num Deus que criou todas as coisas, mas é ver Deus como Ele trabalha em nossas vidas. O texto de Gênesis não simplesmente revela esse Deus criador, ou esse Deus que fala desde o princípio, mas ele revela sim um Deus que trabalha, e um Deus que estabelece prioridades, um Deus organizado, um Deus que tem princípios de maneiras de trabalhar. Deus não pega e limpa o que está desorganizado. Primeiro Ele organiza, depois Ele limpa, depois Ele purifica. É assim que é o processo. Não adianta você querer que Deus faça uma obra na sua família, sendo que Deus está fazendo uma obra na sua vida. Primeiro você e eu precisamos passar por esse período, esse processo.
Note, muitas vezes a pessoa com a vida bagunçada, ela tem dificuldades até mesmo para estabelecer prioridades na sua vida. Uma pessoa com a vida desorganizada, ela não sabe por onde começar, ela não tem noção das coisas, sem antes fazer projeto, sem antes colocar as coisas em ordem na sua casa, na sua família. Nós precisamos colocar as coisas em ordem. Jesus está voltando. O céu existe, é real, Deus habita nele. O inferno existe, é real. E nós precisamos entender que Deus quer nos levar para a sua morada, para a sua casa. Em breve nós voltaremos para a nossa casa. É preciso olhar para a criação e entender que tudo foi criado do nada, a partir da organização de um Deus organizado. Então a palavra para mim e para você nessa noite é: coloque as coisas em ordem, para que possa ser do nada acontecer uma grande obra. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Se você entende que Deus tem algo muito maior ainda para realizar na tua vida, e eu creio que Deus tem algo muito maior para realizar na nossa vida como igreja, na nossa vida aqui na terra, então eu acredito que as coisas estão sendo colocadas em ordem. Esse processo que Deus trabalha em meio ao caos, esse processo que Deus faz, que muitas vezes parece que nós não estamos entendendo, esse processo parece que é dolorido, ele é um processo que causa desconforto, esse processo, é o tempo claro, é a demonstração óbvia do trabalhar de Deus, de um Deus que trabalha desde o início de todas as coisas. Um Deus que estabelece circunstâncias, princípios e valores. Nós precisamos entender que Deus continua criativo, que Deus continua falando, que Deus continua ativo e que Deus continua sendo Deus que está no controle de todas as coisas do universo. Nada foge do controle dele, nada foge das suas mãos. Para que eu e você possamos alcançar um nível de criação de Deus. Porque quando eu olho para Gênesis e vejo que Deus cria tudo do nada a partir da sua palavra, a partir da palavra que é a palavra que traz vida, é a palavra que é uma palavra rema, é uma palavra que estabelece forma, aonde a Bíblia diz que tudo era sem forma. Deus disse: haja e houve. Deus disse que haveria separação, e da forma que Ele começa a desenhar o universo, as coisas começam a acontecer, e Deus então chama a escuridão de noite, Deus chama o dia, a claridade de dia, e então há a separação dos dias. Quando eu olho para esse princípio desse Deus que trabalha, desse Deus que organiza as coisas, eu tenho que parar e pensar como está a minha vida, para que a sua maior obra em mim, a sua maior realização em mim, possa acontecer. Quando eu vejo que Deus começa a pegar partículas, eu vejo que Deus começa a criar a separação da terra seca com as águas, o oceano, e eu começo a ver que Deus vai dando ordem para isso, para aquilo, mas quando eu vejo que Deus, Ele pega o homem e cria com o poder das suas próprias mãos, como se Ele dissesse: agora eu vou fazer a minha maior obra-prima. Para isso eu não vou falar, eu vou colocar a mão em ação. Quando eu vejo Deus fazendo isso, eu fico imaginando o que Ele tem para mim, o que Ele tem para você.
que para muitas coisas Ele vai liberar uma palavra profética, e essa palavra profética eu quero liberar sobre a tua vida, e eu quero dizer que Deus vai fazer acontecer, mas tem muitas coisas que Deus vai colocar a própria mão dEle para fazer. Pode parecer doloroso esse processo, pode parecer inexplicável o que você e eu estamos vivendo, mas faz parte. Eu fico tentando imaginar o barulho, o som das colinas, das montanhas, do mar, no processo de separação das águas com a terra seca. Eu fico tentando imaginar o som dos animais que estavam ali no momento da criação, ao qual Deus começa a estabelecer cada um no seu habitat. Eu fico tentando imaginar o som da criação, como eu fico tentando imaginar o som das bênçãos de Deus quando ela nos alcança. Quando o céu está alinhado da sua vontade com a terra. Se tem algo que faz com que Deus ainda olhe para a terra e se apaixone por ela todos os dias, esse algo sou eu e você. É a igreja dele. Ainda existem coisas aqui na terra que pertencem a ele. Em breve Ele vai tirar daqui. Deus está cuidando de tudo. Mas é preciso entender que você precisa colocar as coisas em ordem, porque nós servimos um Deus organizado. Um Deus que não pulou etapas, um Deus que não pulou princípios, que antes de criar o homem, Ele cria bases, Ele cria estrutura. O homem iria reinar aonde? Se não houvesse uma estrutura, se não houvesse lugar para ele reinar. Deus, eu quero dizer para você, Deus quer reinar em sua vida. Deus quer fazer uma grande obra. Meu irmão, muitas vezes nós estamos querendo atrair pessoas para a igreja pelo nosso convite. Quero dizer que muito mais do que o seu convite, o convite é importante, ajuda, contribui. Mas muito mais que o nosso convite, é o nosso testemunho, é a nossa mudança de caráter, de vida que Deus faz, que a palavra de Deus provoca. A palavra de Deus ela é vida, ela é como uma espada que penetra, afiada. A palavra de Deus ela é como um martelo que esmiuça a penha e fogo consumidor. Então essa palavra, a mesma palavra que disse haja, ela continua nos dias de hoje. E é esse barulho, esse som da voz de Deus, liberando cura, liberando milagres sobre você, que você precisa ouvir. Abra os teus ouvidos espirituais, abra o teu coração carnal, para ouvir a voz espiritual de Deus. Teu coração que está sempre em mudança, teu coração que está sempre em processos. Você e eu precisamos estar ligados, conectados nele. Fazer parte desse processo de Deus. É um privilégio, irmãos. É um privilégio, irmãos. Parar e imaginar o tamanho desse Deus. Parar e imaginar o Deus que nós servimos e cremos. Maior do que crer num Deus criador, é crer num Deus organizado. É crer num Deus que faz as coisas acontecerem. E quando eu falo de crer, ou ver a importância da organização, eu vou interpretar muitos textos da palavra de Deus e ver princípios de como Deus começa a escolher homens e mulheres dele na palavra, na Bíblia. É interessante ver. Primeiro Deus chama, Deus ele capacita, ele encoraja para que as pessoas elas comecem a trabalhar, a colocar em ação essa palavra de Deus, essa palavra que foi chamada. E esse Deus que trabalha até os dias de hoje, Deus trabalha para você, Deus trabalha para mim. Você acredite nessas palavras. O coração de Deus está batendo forte por mim e por você. Nós temos um Deus que trabalha para nós.
Nós temos um Deus que tem muita, muita capacidade para mudar essa situação que você está vivendo. Nós somos limitados, Ele é ilimitado. Ele é ilimitado. Eu quero, nesse momento, pedir para que você, aonde você estiver na sua casa, coloque a mão no teu coração. Pastor Djalma vai estar orando. Pastor Rogério, dá para cantar uma canção depois, né? Dá, né? Eu senti que você, senti de orar por você. Para que Deus venha alinhar as coisas na nossa vida. O pastor Djalma vai orar para que essa palavra profética alcance o teu coração e, alcançando o teu coração, cause as mudanças que ela tem que causar, porque só a palavra de Deus faz isso. Não é o pastor que prega, não é a igreja que provoca isso, é a palavra de Deus, que se você ouvi-la não só com os ouvidos, mas ouvi-la com o coração, ela vai causar uma mudança, um impacto extraordinário na tua vida, que as pessoas estarão de olho nisso, vai ver o que aconteceu, o que houve. Então se prepare.